Aí, galera, ó, quadro novo para te mostrar como a abiogênese ou geração espontânea foi definitivamente, né, removida do mapa da ciência, né? O pesquisador conhecido como Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, colocou uma pedra definitiva em cima desse assunto. E com isso ele acabou faturando aí um prêmio que foi ofertado pela Academia de Ciência da França. Um prêmio bem gordinho, ficou bem feliz, acredito eu. Esse cara ele ficou conhecido na história como pai da microbiologia. Inclusive existe um instituto famoso, o Instituto Pasteur, né, onde você tem o desenvolvimento de várias atividades ligadas à microbiologia e também produção de vacina, soro. Aqui no Brasil, o Instituto Fiocruz tem uma ligação com o Instituto Pasteur. Pesquisadores podem trocar informações, um intercâmbio legal, bastante interessante. Esse cara desenvolveu um método de pasteurização, que a gente conhece bem hoje, né? O método de pasteurização consiste no seguinte: você aquece um determinado alimento, né, sem que haja mudança no gosto desse alimento para o nosso paladar, mas eliminando ali qualquer tipo de micróbio contaminante, né? Isso permite que o alimento seja armazenado por mais tempo, tenha uma duração maior, né? Talvez um dos alimentos pasteurizados que vocês mais conheçam seja o leite UHT. Esse UHT significa que ele foi aquecido a altas temperaturas e depois refrigerado rapidamente para dar um choque térmico e destruir qualquer tipo de atividade microbiológica no leite. Inclusive o leite de caixinha, que a gente compra no supermercado, ele é conhecido pela biologia como leite morto. Sabiam disso? Porque não tem nenhuma atividade biológica ali. O leite que é extraído lá do animal, através da ordenha, ele é um leite vivo, porque tem atividade de micróbios. Show? Bom, como é que o Pasteur eliminou de vez a ideia de abiogênese, ou geração espontânea, e definiu que, para que um ser vivo exista, é necessário outro pré-existente, ou seja, ele certificou, ele consolidou a ideia de biogênese. Muito simples, olha o que ele fez. Ele pegou aqui um vidro laboratorial, colocou aqui dentro um caldo nutritivo, né, o caldão nutritivo. Eles misturavam sangue, leite e outros tipos de fluidos que eram ricos em matéria orgânica para estimular a multiplicação de micróbios aqui dentro. O que ele fez? Ele aqueceu esse caldo dentro de um determinado intervalo de tempo e de temperatura. E aí, qual que era a pegada da época, né, entre o Needham e o Spallanzani? O ar. O contato do ar tinha que ser mantido, porque no ar existia o princípio que dava força para a matéria inanimada formar seres vivos, né, o sopro vital ou o pneuma. O que ele fez? Com o maçarico, ele veio aqui no gargalo, né, nesse pedacinho aqui do frasco, aqueceu e fez uma curvatura, mais ou menos assim, como vocês estão vendo aqui no meu desenho. Essa curvatura ficou conhecida na história como gargalo, pescoço de cisne. Olha que interessante, pessoal. O gargalo permite a entrada de ar para que o ar chegue até o caldo nutritivo. Mas, como ele tem essa curvatura aqui, o que acontece? Essa curvatura funciona como uma espécie de filtro, isso mesmo. Se alguma coisa estiver em suspensão no ar, micróbios, poeira, partículas, elas ficam depositadas aqui nessa parte da curvatura e não atingem o caldo nutritivo. Então, se o lance é o ar, agora o ar consegue entrar em contato com o caldo nutritivo. E aí o que foi deduzido e observado pelo Pasteur? Ele percebeu o seguinte, que ao aquecer adequadamente, dentro de um determinado intervalo de tempo, ele causava a esterilização do caldo nutritivo. Ele matava qualquer tipo de micróbio existente aqui, ou seja, anulava a atividade biológica. Mantendo contato com o ar, ele provou que o ar não tinha nenhum tipo de força vital. Por quê? Ao entrar em contato aqui com o caldo nutritivo, se o gargalo permanecesse intacto, acontecia a filtragem de possíveis micróbios que estavam em suspensão no ar, e esses micróbios não atingiam o caldo nutritivo, ou seja, não causavam uma nova contaminação. Não existia nenhum tipo de força vital no ar que gerava micróbios aqui no caldo nutritivo. O que acontecia era que o ar arrastava aqui para dentro micróbios que eram carregados em suspensão. Micróbios são muito leves, pequenos, então eles podem atingir o caldo com certa facilidade. Ao promover essa filtragem, o ar chegava até o caldo e nenhuma contaminação acontecia. Como é que ele provou isso para a comunidade científica? Muito simples. Ele quebrou o gargalo. Ao quebrar o gargalo e deixar a passagem de ar aqui sem nenhum tipo de filtragem, o que aconteceu? O ar levava para dentro do caldo nutritivo possíveis micróbios que estavam em suspensão. Esses micróbios usavam o caldo nutritivo para se alimentar e para se multiplicar. Com o passar de algum tempo, o que ele percebeu? Mudança na coloração e também no cheiro do caldo nutritivo, provando que houve, na verdade, uma contaminação promovida pelo ar. O ar levou aqui para dentro micróbios. O ar não fez com que o caldo se transformasse em micróbios, ele apenas levou os micróbios para dentro do caldo. Estava encerrada a ideia de abiogênese ou geração espontânea. Bom, durou muito tempo, né? Começou lá no século IV com Aristóteles, veio caminhando,
e foi concluído aqui, ó, no século XIX, com a atividade desse brilhante cientista, Louis Pasteur. Guarda esse nome aí que vai aparecer bastante exercício envolvendo esse cara. Bom, fica uma pergunta. Se um ser vivo, para surgir, precisa de um ser vivo pré-existente, qual foi o primeiro ser vivo? Ele surgiu aqui na Terra? Ele surgiu fora? O que a gente sabe hoje a respeito disso? Bom, existem 3 hipóteses para surgimento do primeiro ser vivo. Essas 3 hipóteses são a hipótese criacionista, de origem da vida, a hipótese panspermica e a hipótese de evolução química. Eu vou mostrar isso para você nos próximos quadros.